Olá, tudo jóia? Como é bom ter você por aqui. A partir de agora, você vai mudar de opinião ou reafirmar o que já pensa. Vai eliminar preconceitos e expandir o seu conhecimento. Venha comigo, Michele Gramacho, porque está começando o Ponto a Ponto Mulher. O programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. E, minha gente, o nosso tema hoje aqui tá daquele jeito. Vamos meter o dedo na nossa feridinha, sim. Puxar a orelha da gente mesmo. Rivalidade feminina, quem ganha com isso? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres talentosas, brilhantes e inspiradoras. Aqui comigo ela, Tiza Ferreira, creator baiana, 35 anos, publicitária de formação pela Unifax, bacharel em Humanidades pela UFBA, formanda em jornalismo também pela UFBA, diretora da agência de marketing digital 2F, diretora da marca baiana de óculos solares Baianité e uma constante estudiosa e amante da comunicação. Possui mais de 13 anos de experiência no mercado digital e no cargo de CEO da agência 2F, Marketing Digital, empresa totalmente online e atualmente com mais de 400 clientes de diferentes segmentos e diversos cases. Bem-vinda, Tiza. Obrigada, Michele. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Eu acho que nosso bate-papo vai ser muito legal. Eu tenho certeza disso. Também aqui com a gente hoje é a Carol Gonçalves. Ela é criadora de conteúdo sobre beleza, imagem e autoestima na prática. Nas redes sociais, fala com mulheres que estão construindo versões mais interessantes e confiantes de si mesmas, com leveza, humor e maturidade. Seu conteúdo une estética, rotina real e repertório, circulando naturalmente entre o simples e o sofisticado. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Michele. Estava muito ansiosa pelo nosso bate-papo e com certeza vamos aprender muito juntas hoje. Tenho certeza. E completando o nosso time aqui, ela, Nili Brito, é psicóloga com título de especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Atua na prática clínica com atendimentos voltados ao público adulto e casal, onde também se dedica à produção de conteúdos autorais publicados em portais, sites e revistas sobre saúde mental e emocional. Comunicadora, colunista e pesquisadora dos relacionamentos, dá voz em seu podcast Entre Café e Escuta aos diálogos e reflexões sobre os atravessamentos da mulher na contemporaneidade. Muito bem-vinda, Nili. Muito obrigada. É um prazer estar aqui ao lado de mulheres maravilhosas, encantadoras, e é uma honra participar aqui desse bate-papo, que eu também tenho certeza vai fluir muita coisa. Uau, vocês viram que o nosso time aqui hoje está potente? Pois é, minha gente, eu quero saber uma coisa aí de você. Já ouviu falar em rivalidade feminina? Olha, a rivalidade feminina consiste em diferentes práticas que visam colocar a mulher umas contra as outras. E o curioso desse comportamento é que é praticado pelas próprias mulheres. E, infelizmente, gente, isso não é um mito. Olha só, uma pesquisa feita pela organização americana Workplace Bullying Institute, que estuda o assédio aí no ambiente de trabalho, sugere que as mulheres perseguem mais que os homens os colegas do mesmo sexo. O estudo apontou que 50,2% das mulheres relataram assédio, maledicência, humilhação praticado por outra mulher. E de acordo com a matéria do portal Época Globo, a rivalidade feminina ela é uma construção social e cultural, frequentemente alimentada pelo patriarcado e diferente da agressividade física masculina, a competição entre as mulheres ela tende a ser mais sutil, com boatos, isolamento para disputar espaço, poder e validação. E aí eu vou começar esse bate-papo aqui eu vou perguntar para todas vocês, começando pela Tiza, se vocês acreditam que a rivalidade feminina ela é algo natural ou se é socialmente construída, como traz aí a matéria do portal, e se tem intensificado ou diminuído, Tiza? Bom, eu acho que, na verdade, ela não é natural, né? Como você mesmo falou, é algo que é construído, infelizmente, pela nossa sociedade, pelo patriarcado, e é algo que, apesar de não ser natural, eu acredito que está enraizado. Mas, graças a Deus, eu vejo cada vez mais um movimento onde a gente está tomando uma certa consciência, né? E tentando desconstruir isso a todo momento. Então, não é porque a gente vive num patriarcado que nos coloca uma contra as outras a todo momento que vai ser sempre assim. Então, eu acredito muito nessa desconstrução, mas
Com certeza vai ser algo árduo por aí. É luta em cima de batalha, mas a gente não Luta em desiste, cima de não. nunca. Você, Carol, como é que você enxerga isso aí? Natural é respirar, né, Carol? Isso, natural é respirar, gente. Então, como a Tisa falou, não tem nada de natural. Para mim, inclusive, a rivalidade feminina é até um movimento assim. Ai, gente, Estimulado, pausa. né? É um movimento estimulado, porque se a gente for voltar na história, muitos anos atrás, as mulheres já eram condenadas só por se reunirem, né? Sim. Porque quando as mulheres se reúnem, coisas incríveis acontecem. Mulheres ajudam as outras no parto, mulheres ajudam as outras a se cuidar, trocam conselhos, trocam dicas de sobrevivência. força, né? Aí se Mulheres constrói. juntas é força, justamente significa isso. Então, não tem nada de natural. Exatamente. Como é que você enxerga, Nili? Você vê que está tendo uma intensificação ou está diminuindo? Como é que a gente pode ver esse panorama aí da rivalidade feminina? O interessante pensar aí, através até das falas, né, das meninas e a sua, Michele, é que mesmo a gente aqui falando e confirmando que não é algo natural, a gente percebe que as pessoas acabam encarando como algo natural, né? E a gente precisa aí olhar para essa construção histórica e pensar que, por exemplo, as mulheres sempre tiveram pouco espaço. E isso acabou incentivando, aumentando essa rivalidade. É como se apenas pudesse ser uma única mulher bonita, uma única mulher profissional, uma única, né? Aquela também, até nas relações amorosas, a escolhida. Então, isso acaba também reverberando em cima das próprias relações entre mulheres. Exatamente. Que análise interessante, né? A farinha pouca é meu primeiro. Já que não tem espaço para todo mundo, deixa eu pegar o meu e que ninguém mais, quer dizer, o semelhante vira o adversário. Que triste. Tisa, eu queria saber de você, já passou por alguma situação aí durante sua carreira toda de rivalidade feminina que você percebeu que você foi colocada, alguma mulher disputou com você ou você foi colocada nessa situação de rivalidade? Nossa, algumas vezes, viu? Algumas, assim, incontáveis vezes, né? Não só na parte da carreira, como na parte de relacionamentos, como às vezes até em amizade mesmo, né? A gente percebe, às vezes, aquele comentário que talvez não é por maldade, mas você sente que no fundo ali, como eu falei no início, é algo enraizado, é algo muito complicado até da própria pessoa perceber, e é bacana quando tem outra mulher de, pera aí, preste atenção nisso aqui. Por que a gente não se une ao invés da gente simplesmente guerrear entre a gente, né? E é como o próprio tema fala, quem ganha com isso? Com certeza não são as mulheres. Com certeza não são as mulheres. Exatamente. Se a gente pegar para analisar um panorama, né, o universo masculino, eu acredito que é totalmente diferente, muito pelo contrário. A gente até fala, tem uma brincadeira até que rodou na internet, se não me engano, que você ligava, o amigo ligava para um outro amigo e falava assim, me diz aí, eu não estava com você ontem em tal e tal lugar? Todos os homens diziam, tava. Aí ela ligou para 8 amigos. Ele tá dormindo até agora aqui em casa. Ele tava dormindo na casa de 8 pessoas. Sim. Aí, quando a amiga fez com a mulher, falou assim, amiga, pra dizer a verdade é uma mentira, você não tá aqui, não. Aí coloca, mostra, não, um exemplo bobo, mas que mostra que o universo feminino termina se autoprotegendo. E isso não é à toa, mas para manter a supremacia do homem sobre a mulher, né? Carol, você vivenciou já na sua carreira algum episódio desse sentido de quererem te colocar contra uma outra mulher? Sim, com certeza. Ainda mais no nosso mercado de influenciadora, que naturalmente, pela dinâmica do mercado mesmo, já somos concorrentes. Porque, assim, se uma marca tem uma oportunidade para uma influenciadora de tal nicho, se eu e Tisa falamos sobre beleza, só existe vaga para uma pessoa. Então, naturalmente, já tem esse negócio de sermos concorrentes. Mas, além disso, também tem a prática de não querer compartilhar, né? De nem querer admirar, tipo assim, vou fingir que ela não existe, vou fingir que ela não está fazendo nada, que é justamente porque a partir do momento que a gente se reconhece como duas pessoas criativas, duas pessoas que têm espaço, parece que a gente está quebrando algo ali, algo que foi construído por muitos anos, é até estranho no início, né? Então, sim, há muita rivalidade, mas como a Tisa falou, a partir do momento que a gente vai conversando, que a gente vai trocando dicas, que a gente vai fortalecendo essa prática da união, eu sinto que a gente está quebrando um paradigma aí, criando espaço para outras pessoas. É a virada de chave, né, Nili? Porque, repare, vamos usar elas duas como exemplo. Duas mulheres lindas, maravilhosas, bonitas, jovens, com conteúdo, mas
tem espaço para todo mundo, porque a Tisa é uma pessoa que traz uma outra bagagem, que traz uma outra experiência, ainda que fale do mesmo assunto, vai falar de uma outra ótica, a Carol da mesma forma. Então, se as mulheres enxergarem isso diante dessa ótica, dessa potência, muito pelo contrário, em vez de uma marca só, a gente vai ter 5, 3, 20 marcas e espaço para as 2, para 3, para 20 mulheres. E aí eu vou emendar essa colocação, Nili, com outra reflexão. É uma estratégia do patriarcado a rivalidade feminina? Para manter esse homem nessa posição e é bom o sexo oposto rivalizar com o semelhante, porque eu fico aqui, ó, por cima da carne seca. E a gente percebe até no dia a dia mulheres, como como teve esse exemplo aqui das duas na mesma área, mulheres belíssimas na área da beleza também. E a gente percebe também com, por exemplo, artistas, né, que trabalham ali nessa mesma, vamos botar assim, no mesmo nicho, e as pessoas até acabam incentivando e às vezes até criando, né, uma rivalidade que às vezes pode não existir, mas que, gente, existe. É nítido e existe, sim. Né? Por exemplo, comigo também, na questão da psicologia, a gente percebe muito que a gente já começa falando. A psicologia clínica é a gente ficar uma solidão, né? Ali no consultório, uma solidão. E, às vezes, a gente compartilha, eu sempre tive também essa ideia. Quanto mais a gente compartilha com colegas, com mulheres aí, mais elas vão crescer, mas a gente também vai trocar ideias. E a questão, né, Michelle, como você mesma trouxe da questão desse patriarcado, quanto mais mulheres estiverem juntas, fortes, mais difícil será silenciá-las, né? Exatamente. E uma coisa estranha é que, assim, quando, por exemplo, usando esse mesmo exemplo, eu e Carol, né? Então, quando a gente se une e entende que essa rivalidade, na verdade, acaba destruindo a gente resolve se unir, as outras pessoas ao redor acham estranho. Acham, ué, como assim? Elas estão unidas? Mas elas não fazem parte, né, do mesmo nicho ali. Como que elas estão unidas? E aí acaba causando toda uma repercussão que, ao invés das pessoas entenderem e apoiarem e seguirem com a gente, não. Aí causa uma rivalidade ainda maior de... Será que Vamos elas agora estão unidas todas realmente? contra elas duas. Olha que Exatamente. loucura. E sem perceber que ao momento que vai contra você, está indo contra a própria mulher. Sim, é o que eu digo, quando eu vejo uma mulher criticar uma outra mulher na rede social porque tá de biquíni, porque tá com o corpo assim, eu falo assim, gente, ou pra uma mulher mais velha, eu falo assim, quer dizer, jovenzinha, você não vai envelhecer nunca, vai morrer antes. Deus me livre e guarde, mas, pelo amor de Deus. É o que mais tem. Eu estava até assistindo anteontem, um vídeo até de Lori Souza, né, que é uma influenciadora baiana também, dela mostrando a quantidade de... Ela teve filho há pouco tempo, tem 7, 8 meses, a quantidade de mulheres, na verdade, a quantidade de comentários falando sobre o corpo dela. E, pasmem, praticamente 100% dos comentários são de outras mulheres. Sim. Mulheres que são mães, ou mulheres que não são mães por qualquer motivo, mas assim, que nasceu de uma mãe, né? Que nasceu de uma outra mulher. E aí você tá reclamando porque a pessoa, a mãe, né, que pariu há 7, 8 meses, não tá com aquele corpo escultural. Aí tem outra influenciadora, que é a Lori Ruffes, que ela fez um procedimento estético, e aí ela é criticada também porque ela acabou de ser mãe, também tem alguns meses, e ela fez um procedimento estético. Ué, como assim? Você vai cuidar do seu corpo agora, vai estar cuidando do seu bebê? Então, o que a gente faz? Porque se cuida, tá errado. Se não se cuida, também tá errado. Se cuida do bebê, tem que cuidar de si. Se cuida de si, tem que cuidar do bebê. Então, assim, e são só mulheres falando sobre isso, né? É a crítica pela crítica. É a eu crítica quero pela criticar crítica. porque eu não quero antes que me critiquem ou para me colocar numa posição de defesa, digamos assim, eu vou ofendendo, ou para alimentar aquilo que eu aprendi, porque eu tenho que criticar a outra mulher para ter meu espaço, porque já que não tem espaço para todo mundo. E aí vai uma reação em cadeia e isso é muito ruim, porque prejudica todas as mulheres. Aí é o que a gente sempre fala aqui, tá falando que é natural, nem tudo que é comum, gente, é natural e não pode ser naturalizado. Exatamente. Então é comum a gente ver esse tipo de ações de rivalidade de prática, mas não pode ser naturalizado. Então, mulheres, esse programa aqui é esse puxão de orelha aqui, ó, para todas nós. Não tem mais sentido a gente agir dessa forma. Não é nem que dizer assim, mas olha para seu corpo, olha, você também não tá assim bem e tal. E ainda que você tenha um corpo escultural, não lhe dá o direito de criticar o corpo do outro, né? Nunca. E a gente percebe isso muito. As redes sociais, elas estão aí justamente, eu acho que é para escancarar muita coisa, né? A gente fala que alguns programas são reflexo da sociedade, as redes sociais também. Eu percebo muitas vezes, tem gente que vai assim, tem uma postagem sobre determinada mulher, né? Seja falando sobre o corpo.
o que tem de comentários de mulheres criticando, seja se estar muito magra, não, ela está muito magra. Ou, não, nossa, como ela aumentou o peso. Então, sempre falando sobre o outro, né? Exatamente, foi o que a Tisa colocou aqui dessas duas influenciadoras. E a gente fala, quer dizer, eu sempre digo assim, gente, seja você, porque vão te amar ou te odiar pela mesma situação, pelo mesmo perfil, pela mesma característica, então não adianta você querer se moldar para o mundo. E a outra reflexão é essa. Se você está num ambiente que você, principalmente numa exposição como rede social, só perca o seu tempo, né? Só intensifique seu tempo para falar bem. Se você vai falar mal, desliga seu celular e nem perca seu tempo, porque nutrir o outro da sua negatividade ninguém quer. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, para a gente ir para o próximo bloco, que a gente vai falar com muita coisa aqui. Vamos falar mais de rede social, porque é o ambiente que as meninas dominam aí. Vamos saber se dá para mudar, Nili. A gente quer uma esperança. Se dá para transformar a rivalidade em parceria, se dá para transformar inveja em inspiração. Tem que existir, né? A gente precisa desse respiro. E eu vou deixar aqui no ar e elas vão responder no próximo bloco. É o seguinte, gente. Será que a mídia, o entretenimento, eles reforçam essa rivalidade em filmes, no mundo pop, né, nos fãs? É rapidinho, vocês não saem daí. O intervalo do Ponta a Ponta Mulher é assim, ó. Logo, logo a gente volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Fomos para o intervalo com a pergunta no ar. Eu quero saber das minhas convidadas aqui se elas acham que a mídia, o entretenimento, se reforça essa rivalidade. Carol, qual é a sua opinião? Com certeza. Não reforça ou... Reforça, sim. Se vocês observarem as novelas, as séries, enfim, todas as produções, sempre tem uma vilã mulher. E é tão fácil odiar a mulher, gente. Inclusive, odiar pelas mesmas coisas que homens fazem. E é totalmente naturalizado, né? Mas parece que para uma mulher ser legal, ser vencedora, ser merecedora, outra precisa ser a vilã. O que reforça ainda mais esse negócio de que só existe espaço para uma. Desde novinho, aqueles filmes dos high school, onde tem a mais popular, a mais bonita, que briga com a outra equipe porque quer ficar com o menino mais bonito da escola. Desde a infância, reforça esse estereótipo, né, Nili? Exatamente. É como se para uma se sobressair, ocupar o espaço, outra precisa ser invalidada, precisa ser diminuída. E quando a gente estava falando até sobre as redes sociais, é importante pensar e se perguntar, isso fala muito mais sobre mim, né? Eu comentar, eu criticar, eu julgar, seja o corpo, seja a maternidade de outra mulher, seja as escolhas dela, né? Será que não está falando mais sobre mim? Mas geralmente né? Todo mundo tem telhadinho de vidro, mas gosta de apontar o outro. E eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de assistir algum filme, uma novela muito antiga, mas assistir vários anos depois, que você percebe, nossa, eu odiava tanto esse personagem, eu odiava tanto essa vilã, mas por que ela é vilã afinal? Por ela ser confiante? Por ela saber o que ela quer? Por ela falar as coisas sem ter medo? Por ela ser, sabe, ser quem é? Porque o homem, quando fala alto, ele é firme. A mulher é louca, histérica. Exatamente. Que muitas vezes ela tem que falar alto, porque senão ela não é ouvida, gente. Ela tem que falar firme, porque senão ela não é respeitada. Então, é toda uma construção. Você também enxerga assim, Tisa, a mídia, ela reforça e tem uma necessidade de mudar isso, porque quer que não, a gente consome muito. Então, a mídia faz uma parte de uma educação também da sociedade. Com certeza. Reforça até porque para poder manter essa supremacia masculina, né? Como a gente bem já falou aqui. E reforça muito, reforça de forma escancarada. E é por isso que é bacana a gente ter essa autorreflexão, esse auto momento de entender, eu estou reproduzindo algo que está sempre aí ou é realmente algo que eu acredito? Né? Como o Carol falou, eu odeio aquela pessoa, eu não gosto daquela personagem. Por quê? Porque ela teve a mesma atitude que um homem teria? E o homem pode ter aquela atitude e a mulher não? Quer ver uma coisa que a gente sempre... É clássico na sociedade? A amante que destruiu o casamento. Sim. Quem tinha um contrato de casamento era ele. Ele que foi lá no padre, na frente da igreja, para dizer com todo mundo que na saúde da doença, até que a morte não se separe. Ele resolve descobrir. Às vezes, a amante da rua não sabe nem que tinha uma outra em casa. E ainda que soubesse, mas por
que a culpa é da mulher e não do homem que tinha um contrato, É Nini? sempre direcionado aí, né? Para a mulher, a raiva, a agressividade. A gente percebe muito isso aí. Nessa questão até das relações, vamos botar assim, desse triângulo dos três, né? Mas uma coisa é importante também a gente se perguntar. Sempre, já perceberam que sempre, muitas vezes, eu não vou botar sempre, né? Para não generalizar, mas muitas vezes, essas mesmas mulheres aí depois retornam na relação, no casamento, não é? Sim, eu acho que também existe o fator culpa. Repare que quando acontece uma situação como essa e o homem é desmascarado, o que é que ele faz? Ele vira para a esposa e diz: não joga fora tudo que a gente já construiu. Mas quem é que jogou fora? Não, e às vezes ele culpa a mulher, é porque você justamente. deixou de me dar Ela atenção. tentou. Isso. Além de culpada de fora, que Culpa de ela dentro que de me casa. culpa de dentro de casa, mas você se desleixou. Depois que teve nosso filho, você deu atenção ao filho, não deu a mim. Quer dizer, tudo protege o homem e coloca a mulher na posição de vilã. E desde sempre Exatamente. histórico, né? Então, assim, a religião é assim, Sim. né? A questão profissional é assim. Todos os meios, todos os segmentos, na verdade, historicamente, protege o homem. E Tem até essa nossos supremacia. meios, a gente já viu nossas vós, nossas Exatamente. mães ficando em casamentos, relacionamentos, às vezes falido, mas permanece. Eu lembro que a avó de uma amiga minha falava assim: qual é o segredo pra durar o casamento tanto? Ela falava assim: fingir que não vê. Imagina. Olha que péssimo. Como é que eu vou A gente conseguir? não. É, A gente vê e a gente pega o Jurandir e fala assim: ó. E a gente precisa entender também que é possível quebrar essas repetições, né, de Sim. padrão. É possível quebrar e a gente precisa, né, ter esse corte aí. Não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber do povo baiano se acredita que existe rivalidade entre as mulheres e de onde é que vem essa disputa aí toda. Vamos conferir. Você lembra dessa situação e por que você acha que existe rivalidade entre as mulheres? É porque vem de um contexto que as mulheres devem se odiar, né? Devem andar sempre em rivalidade, devem estar sempre competindo entre si, quando deveriam se unir, né? Quando deveriam dar as mãos para que possamos cada vez mais crescer, né? Ser valorizadas. Você acha que existe rivalidade entre as mulheres? Você já viveu situação parecida? Existe sim, existe uma certa rivalidade, né? A mulher não se une realmente como deveria para lutar por uma causa justa, por um ponto que ela tenha aquela ideia, aquele interesse. Então existe sim essa rivalidade. Tu acha que vem de onde essa rivalidade? Olha, eu acho que vem do ego da pessoa, sabe? Do ego de querer ser melhor, de querer ser superior. Sim, eu acho que existe rivalidade entre as mulheres, algo que não deveria existir, né? Mas infelizmente sim existe, principalmente quando se trata de beleza, de cor da pele, existe muito essa diferença entre as mulheres, porque, por exemplo, eu sou linda, você também é, mas eu não reconheço que você é bonita, então é mais bonito eu fazer uma inveja. Ou falar, não achei tão bonita assim, então essa rivalidade começa principalmente nisso. Eu já passei situações, né? Olhares, às vezes pessoas falarem, mas eu não acho você tão bonita assim, mas e daí? Né? Eu te acho bonita, eu respondo, eu te acho bonita, porque eu sou uma mulher bem resolvida, então eu sei admirar a beleza de outra mulher. Uau, mas como eu amo as baianas, gente. Olha, temos várias coisas pra gente comentar aqui. Eu vou começar com você, Tisa. Eu sei que a gente quer muito falar da última, mas eu vou puxar um pouquinho pra cá. Pode comentar também, se quiser. Da questão, a senhora, a artesã, ela falou ego. Ego, se a gente olha como se a rivalidade fosse algo individual. Mas como a gente vai pro coletivo, aquele ego, ele foi moldado por uma sociedade, né? Exatamente. Como eu sempre a gente está batendo nessa tecla, né? É algo muito enraizado. Ninguém nasce com esse ego. Ninguém nasce, né? Nenhuma mulher nasce querendo ser rival ou odiando outra mulher. Isso tudo é uma questão de construção. Na verdade, só te interrompendo, porque Nada. ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando ninguém, tá certíssima. Nós somos construídos a sermos Exatamente. preconceituosos com raça, com gênero, com Com seja o que for, certeza. né? Então, assim, é algo realmente construído, propositalmente construído, né? De uma forma muito inteligente, arquitetado,
para que a gente se odeie, para que a gente se afaste cada vez mais. Inclusive, isso é muito notório quando uma pessoa está dentro de um relacionamento narcisista com outro homem. O que é que ele faz? A primeira coisa que um homem narcisista faz é afastar a mulher, principalmente de outras mulheres, né? Da sua mãe, das suas amigas, das suas primas, das suas irmãs. Para quê? Para que ela fique ali com ele. Para que ela fique ali naquela redoma, sendo dominada por ele. Então, isso é histórico, isso é psicológico, né? Isso é realmente notório. E que bom como tem mulheres cada vez mais. Que bom que tem esse espaço aqui pra gente conversar. Para se você, mulher, tá passando numa situação dessa, você busque ajuda e você saia. E outras mulheres tendo essa ótica que não precisa, você não precisa se moldar para caber num relacionamento que tá te adoecendo, né? Te matando. Carol. Ela fala, a última foi maravilhosa. Ela falou assim, olha, eu me acho bonita, sou bem resolvida, então não tenho problema em elogiar uma outra mulher. Justamente. Então você acha que é possível, sim, no nosso dia a dia, a gente desconstruir e trocar essa inveja pela inspiração, pela admiração por outra mulher? Incentivar isso? Com certeza, eu acho que a raiz de tudo está na mente. A partir do momento que estamos bem resolvidas, que a gente tem confiança, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu falo bem, eu sei que eu faço um bom trabalho. Então, a partir do momento que chegar uma outra pessoa, essa pessoa só vai colaborar com você, só vai te abrir mais caminhos, né? Mas se eu já me sinto ameaçada aí, eu acho que revela mais algo sobre mim do que sobre outra pessoa, né, não, Nili? É verdade, Carol. Não, você trouxe aí um ponto maravilhoso, né? Porque a gente precisa criar o hábito de elogiar mulheres, né? A gente precisa criar esse hábito diário, né? Ver uma mulher, olha, elogia eu gosto muito de elogiar a energia, né? Elogia a energia, elogia a roupa, elogia a beleza, elogia a inteligência. Então, quanto mais a gente vai criando também esse hábito, mais a gente vai fortalecendo. Nili, eu vou aproveitar esse ponto, porque sempre a gente fala assim, às vezes, do outro, mas vamos lá, vamos imaginar, vamos botar o dedo da ferida mesmo da gente, né? Digamos que a gente sinta inveja de alguém, que a gente sinta e quem tá... Tem técnicas, o que a gente pode fazer para a gente desconstruir esse processo dentro da gente mesmo e a gente conseguir mudar essa energia, mudar? Tem mecanismos que a gente possa usar psicologicamente, sim? Primeiro, eu acho que o ponto principal é a gente reconhecer, porque a inveja é inerente, né? Inerente ao ser humano. Agora, a gente reconhecendo e aí fazendo a questão da autorreflexão. Pera aí. Por que isso sobre o outro, isso sobre essa mulher está me afetando tanto? E a partir daí eu acredito que os mecanismos, os possíveis mecanismos, possam ser dessa forma. A gente reconhecendo, a gente se questionando por que isso está me afetando tanto. Deixa eu entender mais também, né? E a partir disso a gente criar aí essa desconstrução. A gente entender que para que o outro, para que a gente valorize, para que a gente elogie, admire, se inspire no outro, a gente não precisa diminuir, a gente não precisa invalidar e não precisa até mesmo excluir, né? Maravilha. Gente, a gente falou de rede social, vou querer voltar nesse assunto de novo, porque passado o carnaval a gente viu várias situações de incentivo a essa rivalidade. A Sheila Mello, inclusive, ela gravou na rede social dizendo que durante a carreira inteira tentaram colocar ela contra a Sheila Carvalho, com enquete que é mais bonita, isso, aquilo, outro. Tivemos o caso também da Paola Oliveira com a Virgínia Fonseca, tivemos o caso eterno, Cláudia Leite e Ivete Sangalo, que vivem fazendo isso. E aí eu queria direcionar para vocês duas que trabalham com rede social, vocês são criadoras de conteúdo. Quando vocês vocês acham que as redes sociais, elas aumentaram ou elas apenas revelaram essa rivalidade que já existia? Bom, eu acho que revelou, né? Eu acho que a rivalidade em si sempre existiu, mas a internet ela acaba aumentando tudo, né? O que já acontece, ela acaba revelando tudo o que já acontece. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também com a internet a gente consegue perceber uma mudança aí, né, de pensamento. Então, tem até alguns termos que surgem. Então, a mulher fala, meu pano é rosa com glitter. Sim. Então, a gente já tá vendo um movimento, ainda que pequeno, né, em relação ao todo, mas um movimento que já começou a existir, no sentido de outras mulheres defenderem e apoiarem as mulheres, né? Então, é o que a gente sempre fala. A internet é uma ferramenta fantástica, a rede social também pode ser usada para os dois lados. Vamos potencializar a parte positiva para a gente usar do lado bom, justamente, né? Eu concordo com isso. Eu percebo também que quando a gente
tira essa rivalidade, se afasta da rivalidade feminina e dá espaço para empatia, a gente percebe que temos tanta coisa em comum. Eu e Tisa mesmo, que somos bastante parceiras, a gente troca bastante figurinha sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. E às vezes acontece uma situação, Tisa, você foi contratada para isso? Isso aconteceu com você? Eles te pediram isso? E esse prazo? E esse cachê? Então a gente revela que nós duas estávamos com as mesmas inseguranças, pensando as mesmas coisas, e a gente já se une para mudar aquele cenário. E o melhor de tudo, a gente abre espaço para várias outras pessoas. Quantas vezes a gente já indicou, não, bora indicar outras pessoas, bora fazer um time, bora fazer uma proposta. Então, quando a gente se une, coisas incríveis acontecem. E vai fortalecendo o mercado como todo, né, gente? Vai criando um nicho. Olha que coisa maravilhosa. Com certeza outras meninas estão inspiradas em vocês. Se elas conseguiram, se elas alcançaram, é um espaço também que eu posso pertencer e estar lá, né? E esse é conquistar. o medo do patriarcado. Tá aí a Claro. grande questão. E esse é o grande medo do patriarcado, né? Sim. Porque apesar de sermos maioria em números, nós somos minoria na maioria dos casos, a não ser quando é algo ruim. Sim. Então nós somos a maioria que é assediada, nós somos a maioria, né, que são mortas, mas nós somos a minoria que tem voz, a minoria que tem espaço, a minoria que tem realmente o talento reconhecido, não apenas pelo corpo, na verdade, né? E pela capacidade mesmo do que a gente tem de fazer coisas incríveis. Exatamente. Infelizmente, ainda fica essa objetificação do corpo da mulher, Sim. como se a mulher fosse só um objeto. E não. E graças a Deus que temos mulheres cada vez mais potentes. E tivemos a história toda, né? Temos aí várias mulheres que foram colocadas na invisibilidade propositalmente, mas que, se a gente for pensar em Revolução Baiana, se for independência do Brasil, tudo teve mulher e muitas mulheres trabalhando e mostrando essa potência. Gente, a gente vai de novo para um rápido intervalo, mas vamos voltar ainda, querendo saber como desconstruir esse padrão. Vamos falar um pouco mais ainda sobre rede social, tem muito assunto ainda aqui, então você não sai daí. O intervalo é rapidinho. Ponto a Ponto Mulher volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, viu? Que eu falei que o intervalo era rápido. Gente, olha só, com certeza você já ouviu falar na palavra sororidade. Mas você sabe exatamente o que é? Segundo o dicionário online, sororidade é a união, empatia e solidariedade entre mulheres, baseada na irmandade e no apoio mútuo para alcançar objetivos comuns, como a igualdade de gênero e o fim da opressão. Derivado do latim soror, significa irmã, o conceito combate a rivalidade feminina, incentivando o não julgamento e o acolhimento. Olha que interessante, né, gente? Aí, Nília, eu queria saber de você o seguinte, é difícil manter a sororidade num ambiente que tem rivalidade? Elas podem coexistir ou não? Não tem a menor possibilidade. Onde existe competição, não existe sororidade. Eu acho que existe respostas diferentes aí, né? É possível, né, manter essa sororidade, mas é difícil. Porque a gente mesmo aqui já falou de ambientes aí em que incentiva, em que amplia essa rivalidade feminina. Então, é realmente algo difícil, mas que a gente está aí nesse processo de desconstrução. Isso que a gente está fazendo aqui é justamente esse movimento. E eu vejo muito também hoje os movimentos nas redes sociais de mulheres lendo mulheres, né? Clube de leitura, de mulheres lendo mulheres, mulheres estudando mulheres. Então, acho isso muito, acho que é muito importante e acaba incentivando aí a gente conhecer outras mulheres e a história delas também, né? Então, a rede social ela pode ser uma aliada nesse Isso, processo. sim. Ela pode fazer aquela troca de audiência que a gente chama. Sair da Gostei. vida online para offline, com bons exemplos e boas práticas. Eu acho que também depende muito da forma que a gente usa. Tudo, né? Tudo que vem para agregar é uma coisa muito benéfica. A tecnologia é benéfica, mas eu acho que tem muito mais a ver com a forma que a gente usa no dia a dia. Ô, Carol, quais são os exemplos? E você pode falar tanto exemplo de famosos, como exemplo que você tenha vivido na sua vida, dentro da sua casa e tal, que você pode dizer assim, não, aqui tem um exemplo de parceria, tem um exemplo de apoio entre mulheres que demonstra que, olha, a rivalidade, ela existe, mas ela não é uma regra. Graças a Deus. Que bom.
Olha, eu acho que eu sou um grande exemplo, porque se eu estou aqui onde eu estou hoje, se eu tenho minha carreira como influenciadora, como publicitária, é porque eu tive várias mulheres atrás que abriram portas para mim, pessoas que me indicaram para trabalhos, pessoas que falaram bem de mim quando eu não estava. Então, eu tento reproduzir isso. Então, eu acho que isso é uma grande parceria. Quando você puder fortalecer o nome de uma mulher, uma amiga, uma profissional, indicar, sabe? Sem ganhar nada em troca, só indicar mesmo para fortalecer a imagem dela e o trabalho dela, é um grande exemplo de parceria e de sororidade. E você, Já Tisa? ganha, né? Eu acho que quando Sim. o cara fala sem ganhar nada, a gente já acaba ganhando só por ser mulher. Verdade. Né? Eu concordo com o Carol, eu também me considero um grande exemplo, justamente porque é aquilo que eu sempre falo. Se eu tô aqui, eu não quero estar sozinha, eu quero ter as minhas comigo, né? Principalmente. Então, é uma frase até que a Zimine, uma amiga minha, sempre fala, que é uma puxa, uma sobe e puxa a outra. Sim. Então, não é isso de abrir a porta, não. É abrir a porta e botar o pezinho ali, ó. Para que ela não feche. Para que ela não feche, para que outras venham comigo, porque é literalmente a união faz a força, né? É fazer o caminho contrário e não ir com a manada. Muito pelo contrário, é parar e pensar. Falei, opa, peraí. Às vezes até com o nosso próprio julgamento, né? Nós somos mulheres, nós fomos nascidas e criadas numa sociedade patriarcal. E às vezes eu me pego pensando isso. Falei, nossa, por que eu tô pensando isso dessa mulher? Opa, peraí. Deixa eu trabalhar aqui a minha mente, porque isso também é necessário. Claro. Não é porque a gente está falando de rivalidade feminina que a gente vai ser hipócrita a ponto de dizer que não. Estou aqui, ó, Imune. super evoluída. Eu sou o não... alecrim dourado. Exatamente. Então, às vezes, a gente também tem esse pensamento. Sim. Mas a gente consegue ter essa... É importante, na verdade, ter esse filtro entre o que a gente pensa e o que a gente fala. O pensar é inerente, o reproduzir não. A gente pode sim pensar e não reproduzir aquilo que a gente pensou de forma automática, infelizmente. Perfeito. É um processo de desconstrução mesmo, da gente Com se certeza. revisitar. Isso em vários aspectos, né, gente? Tanto nessa questão de gênero, como uma questão racial também. Sim. Com várias vezes a gente se pega falando, usando termos que são totalmente racistas, e porque a gente ouviu a nossa avó falando, e vai, então tem que falar, opa, isso não é mimimi, tá? Desconstruir a linguagem é um processo, sim, de desconstrução de preconceito, e aí você volta e troca. Tem várias palavras que às vezes eu me pego falando, denegrir, já tirei do meu vocabulário. Troca por difamar. E assim como a gente faz com as palavras, comportamentos também. Com certeza. Adorei essa visão. Você olhou ali uma mulher que você pensou em criticar já ela, pensa. Por que eu tô Não quer dizer, Michele, que ninguém mais erra, não é isso, gente. não é. Mas é a gente perceber, será que é um erro mesmo que a gente tá? Exatamente. Ou se a gente tá naquele ambiente confortável da pura rivalidade. Até porque a sororidade não é necessariamente você apoiar 100% a mulher, independente de erros ou não, né? Sim. Você, logicamente, apoiar outra mulher, mas, pô, a mulher também erra, né? Uma mulher também pode fazer alguma coisa que não é tão bacana assim, não é a questão da sororidade de, agora vamos ser todas, né, trabalhar Sim. na sororidade, a mulher tá sempre correta. Não, mas é ter esse ponderamento, é entender que não é sempre que está errada. E entender Exatamente. até que ponto é importante todo esse apoio. Peraí, ó, chega aqui no cantinho, ó, isso aqui tá errado, mas não necessariamente está sempre errada. Exatamente. Carol, vocês duas trabalham nessa parte muito de beleza, de corpo, que é uma das partes que é bem colocada a mulher nessa situação de um padrão ideal, um padrão que muitas vezes até inatingível, né? Como você, enquanto criadora, qual é a preocupação que você tem quando você vai colocar os seus conteúdos para não escorregar nessa situação? E aí eu vou emendar com a outra pergunta. Qual é a dica que você daria para os seus seguidores, para quem consome o seu conteúdo, para às vezes não cair em armadilhas de outros conteúdos que estão por aí, que em vez de estar parecendo que está melhorando a mulher, está colocando ela nessa competição descabida? Olha, um grande conselho que eu dou é façam muita terapia. Porque na terapia a gente consegue muito perceber, desenvolver essa autoidentidade, saber o que é pra gente, o que não é pra gente, né? Então, eu tenho muito cuidado, eu sempre me vigio bastante para trazer coisas que agreguem a outras pessoas. Então, uma dica nunca é somente uma dica para mim. É uma dica para outras mulheres também melhorarem naqueles quesitos, naquelas questões, trazer a autorreflexão, enfim, melhorar como pessoa. Maravilha. A saúde mental da mulher, ela pode adoecer por causa da rivalidade feminina? Sim, com certeza. E eu observo muito isso na minha prática clínica. Pacientes, mulheres que trazem aí essa narrativa de como a comparação acaba afetando, né? Afetando emocionalmente,
adoecendo de uma forma que, por exemplo, a autoestima fica bastante enfraquecida, é como se não reconhecesse seu próprio valor e apenas encontrasse esse valor aí a partir do outro, né? Do que coloca ali como ideal, como esse padrão aí que as pessoas acabam querendo buscar, e mesmo que seja inalcançável e que acaba adoecendo cada vez mais, né? Aí a mulher se cobra muito. Isso. A gente sempre fala aqui no programa, rede social é o palco do outro. Isso. Não é o bastidor. É um recorte. Então, é um recorte do que a pessoa quer te mostrar. Então, tem corpos perfeitos ali que muitas vezes são corpos que tá com um Photoshop, que tá com isso, que tá com um ângulo, não sei o quê. Então, a naturalização é você, sim, depois de você ter um filho, como a influência que você falou, você está no processo de voltar para o seu corpo ou não, porque a mulher decidiu se dedicar mais à maternidade. E está tudo bem. Né? E tantos outros valores que vão além disso aqui, ó. É o que todo mundo. Isso aqui a terra vai comer, gente. E aí, o que você vai deixar de diferença para a humanidade quando você for embora? Né? Porque seu corpo não vai estar aqui. Mas o que você fez é o que vai ser lembrado. Ou não. Se você só se preocupou aí com o corpo, com botar botox, nisso, aquilo, outro. E nessa pauta de corpo, né? As pessoas também precisam entender, e eu gosto de falar isso muito na minha rede social, é que quem trabalha com a internet, quem é creator, tem muitos acessos que as pessoas comuns, digamos assim, não têm. Então não dá pra você se comparar com, sei lá, com a Viviane Araújo, que tem acessos a procedimentos, que tem acessos a profissionais, e que uma pessoa ali, uma mulher do dia a dia que acorda de manhã cedo para ir trabalhar, para levar filho para a escola, para voltar para coisa, não tem esse acesso. Então é complicado também essa comparação. Me lembrou uma amiga minha, Bárbara Barbarola, um beijo, ela é uma querida. Ela tem um corpo escultural, ela é assim, sabe, uma menina jovem, corpo lindo, não sei o quê. E as mulheres da academia param ela para falar. E ela fala assim, deixa eu dizer uma coisa, eu faço isso. Eu sou empresária, eu faço meus horários, eu sou muito tranquila, eu não tenho filho, eu vivo para me dedicar ao meu corpo, eu fico 4 horas na academia, eu como bem, eu faço procedimento estético. É óbvio que eu sou assim. Maravilhosa é você, que de tudo. E ela vai elogiando outras mulheres e impactando de forma positiva nesse sentido. Ela fala assim, você é uma mulher. Eu não me considero uma mulher comum, normal, porque eu acordo no meu horário, não sei o quê. E é maravilhoso ela falar isso com tanta maturidade e tão jovem e trazendo, né, depositando energia positiva em outras mulheres e quebrando essa questão da competição. Aí eu queria uma outra pergunta, a gente está quase chegando no final, mas dá tempo ainda da gente conversar um pouco mais. Tisa, você também assumiu um papel de liderança, né? Então você acha que quando as mulheres ocupam esse espaço, como a Nili falou, que é tão concorrido, elas sofrem mais rivalidade? Eu acredito que sim. Eu já passei algumas situações de estar numa reunião e normalmente o CEO da empresa é um homem e ao lado tem uma secretária, tem um assistente e simplesmente a secretária e assistente, você percebe que ela está te alfinetando. Você percebe que, na verdade, ela olha para você não com um sentimento de, nossa, que legal que ela está naquela posição ali de ser CEO da própria empresa, e sim com aquele olhar de deve ser filha de alguém, deve ser esposa de alguém, deve ter feito alguma coisa para estar naquela posição, ao invés de ser simplesmente uma sensação de admiração, né? Sim. É muito mais a sensação de inveja e de querer sempre puxar seu tapete. Eu sinto muito isso, principalmente quando eu atendo, né, quando são empresas que são administradas majoritariamente por homens e tem mulheres em cargos menores, né, em cargos inferiores àqueles homens ali que estão na liderança. Então, eu sinto muito. É perceptível. Temos um caminho longo, mas a gente vai mudar. E eu queria perguntar aqui para vocês, que a pergunta do programa, o tema, eu vou começar por Nili. Quem se beneficia e quem prejudica a rivalidade feminina? Com certeza, quem se beneficia não somos nós, né? Eu acho que essa é a resposta mais certa, assim. Agora, quem pode se beneficiar? Olha só, o quanto a gente falou aqui dessa história, né? Dessa construção histórica, desse patriarcado. E quanto mais tiverem mulheres disputando espaços e tiverem mulheres querendo ocupar espaço da outra, digamos assim. Quanto mais exista isso, gente, menos mulheres vão poder também
trazer sua própria subjetividade, sua própria história, que cada história é única. A de Carol é única, a subjetividade dela, por mais que elas duas estejam na mesma área, trabalhando aí com públicos também, né, semelhantes, a subjetividade que Carol vai trazer para como é que se diz? Para quem for contratá-la, enfim, também da Tisa vai ser diferente, né? Então, não existe a mesma, o que cada um vai trazer que seja a mesma coisa. É a gente também saber sobre a gente, né? E essa subjetividade, essa diversidade, que é a maior riqueza. Isso. Não é? A pergunta do programa, rivalidade feminina, quem ganha com isso? Então, acho que todos nós chegamos à conclusão que quem ganha é o patriarcado, né? E quando a gente afasta a rivalidade feminina, a gente percebe que só temos a ganhar. Tem uma frase que eu sempre falo para mim mesma e falo até me afirmando. Todas as vezes que eu me sinto insegura em relação a alguma situação, eu digo, do jeito que eu faço, só eu faço. Não quer dizer que eu faça melhor, não quer dizer que eu faça pior, mas eu faço de um jeito único, de um jeito especial. E eu sou querida justamente por isso. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, por mais que sejamos mulheres, que tenhamos o mesmo cabelo, que a gente fale sobre as mesmas coisas, todo mundo pode aprender uma com as outras e saímos dessa situação cada vez mais ricas e mais sábias. Certeza, Tisa. Com certeza, né? Como as meninas já falaram, quem ganha é a supremacia masculina. Eu vou ainda um pouquinho mais além. É a supremacia masculina e eu acho que quando a gente se afasta e realmente diminui essa rivalidade, quem tende a ganhar somos nós, mulheres, e na verdade eu vou um pouquinho além, mulheres não, acho que é a sociedade como um todo, né? Eu acho que a sociedade como um todo, como o Carol também já falou, do jeito que eu faço, só eu faço, do jeito que você faz, só você faz, por mais que nós todas sejamos mulheres, a gente tem a nossa subjetividade, a gente tem a nossa história, né? A gente tem a nossa bagagem, e uma aprendendo com a outra, uma ajudando a outra, uma subindo e crescendo com a outra. Eu acho que seria, assim, o nosso mundo ideal. E não acredito que seja utopia, não, tá? Eu acho que é realmente bem possível disso acontecer, justamente porque a gente não nasceu assim, a gente foi construída. Então, se algo foi construído, a gente consegue desconstruir e construir novamente de uma outra forma. Tenho certeza disso, e nós aqui estamos batalhando para isso. Carol tocou num ponto super interessante que você falou. Carol, falei Carol e Tisa. A Tisa tocou num ponto tão interessante que ela falou o seguinte: ganha toda a sociedade. E é verdade, a gente já fez um programa aqui ponto a ponto que a gente trouxe um dado que se existisse equidade de gênero na profissão, se as mulheres ganhassem iguais aos homens, o PIB mundial aumentaria 3%. Isso. E é um ponto legal também, Imagine. que a gente não quer igualdade, a gente quer equidade, né? Porque as mulheres são diferentes dos homens. Então, não adianta a gente ter a mesma coisa que os homens, né, nesse caso, se a gente tem necessidades diferentes, se a gente tem formas de pensar, se a gente tem, inclusive, questões orgânicas diferentes, né? Não dá pra gente ter uma igualdade, e sim uma equidade. Eu acho que é essa grande diferença, que o feminismo não fala justamente sobre isso, sobre igualdade, né? As pessoas às vezes confundem, vocês querem ser iguais aos homens. Não, não. A gente quer equidade entre os gêneros. Eu acho que esse é o grande lance. E agora, pra gente finalizar, porque realmente, gente, é assunto pra gente ter aqui 3 horas de programa, tá uma delícia. Eu também não queria que acabasse, mas nós temos horário. Então, pra finalizar, eu queria que cada um definisse com uma palavra o que a gente poderia fazer para aumentar a sororidade entre as mulheres. Vou começar com você, Nili. Então, acho que a mensagem que eu passo aqui hoje é: mulheres, elogiem outras mulheres, incentivem outras mulheres, como aqui já foi falado, a crescer, a se reconstruir. E também eu acho que é um movimento de construção e desconstrução de todos nós da sociedade. Então, elogiem, falem abertamente coisas boas, positivas. Então, eu acho que é isso. Nili, eu falei era uma palavra, a Nili usou uma frase inteira. Então agora, Carol, pode usar uma frase inteira, tá liberado. Mulheres, sejam autoconfiantes e se cerquem de pessoas semelhantes a vocês, pessoas que te inspirem, porque não adianta nada você seguir pessoas que não têm nada a ver com a sua realidade, que só faz plantar aquele sentimento de que você não está sendo o suficiente. Você é o suficiente, sim, você está fazendo o melhor com o que você tem, e isso vai te abrir portas para muitas coisas especiais, e você pode puxar outras mulheres juntos também. Maravilha, Tisa. Eu acho que a principal mensagem é: mulheres, amem outras mulheres, apoiem outras mulheres, confiem em outras mulheres e vamos juntas. Eu acho que a gente só tem a crescer, a gente só tem a ganhar, né? Vamos nessa.
Meninas, mulheres incríveis, muito obrigada pela participação de vocês. Espero legal. tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. O brilho da outra não apaga o seu. A sororidade é uma revolução. Nós não somos rivais, nós somos potência. Autora desconhecida. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.